Bom dia, galerinha! Olha só, a tia Cíntia aqui para mais uma aula. Estamos encerrando, meus amores, encerrando uma semana de estudos, de grandes aprendizagens, momentos divertidos, aula online maravilhosa, certo? E nós estudaremos hoje na disciplina de arte o capítulo 2, que tem como tema imaginação, histórias e personagens. Nós vamos continuar, galerinha, entendendo, nos aprofundando mais sobre esses seres imaginários que nós já começamos a estudar no capítulo 1, né? Nós vimos, né, que somos seres capazes de criar, de imaginar, de nos divertir através da nossa imaginação. Recebi trabalhos belíssimos, atividades com alguns monstrinhos, né, que vocês criaram, pintaram, e nós vamos dar continuidade sobre a importância, né, aprofundar sobre a importância da criação desses personagens. Vamos ver algumas de suas características, compreender a importância dos personagens nas histórias teatrais, certo? Olha só que imagem interessante de abertura do capítulo do livro de vocês, na página 8 e na página 9. E aí tem algumas perguntas. Os personagens e cenários que saem da história são reais ou inventados? Isso mesmo, gente, uma peça teatral é fundamental, né? A presença dos personagens e também de um cenário onde vai acontecer toda a história, para dar, né, ao público aquela curiosidade, aquele ânimo, aquela vontade de assistir e saber de que se trata a história, não é isso? E aqui nós temos nessa imagem alguns elementos, alguns serizinhos inventados, e nós vamos passar a entender melhor sobre este capítulo. E aí nós iniciamos com uma pergunta: o que é um personagem? Quem são, gente, esses personagens? Então, personagem é um ser criado que participa de uma história e envolve-se, né, nos acontecimentos daquela história. Só que os personagens, meus amores, eles são de diversas formas. Ah, professora, são só pessoas? Não. São só animais? Não. Podem ser uma pessoa, pode ser um animal, um objeto ou um ser inventado, né, da nossa imaginação. Viu, meus amores? Olha aí, esse personagem, como é que vocês chamam ele? Bastante conhecido. Olha, o Cascão, né? É o personagem da turminha da Mônica. Isso mesmo. Então, gente, esses elementos, eles são fundamentais, né? Tanto os personagens como o cenário em uma peça teatral é fundamental. Outra coisa bastante importante que nós precisamos saber, que os personagens, eles são chamados de atrizes e atores. E eles são as pessoas que fazem os personagens em uma peça teatral ou no cinema. Nós temos aí essa ilustração de personagens em um teatro. Tem o fundo, né, essa cortina vermelha, e ao fundo aqui dessa cortina vermelha nós temos aqui um cenário, um castelo. E aqui os personagens, 3 personagens, uma princesa, né? Então, para interpretar, gente, um personagem, nós precisamos saber que eles também estudam. Quando eles vão lá falar a sua fala, eles fizeram todo o estudo, como é que eles vão se comportar, a expressão do rosto, certo? Tem várias características para que a atriz e o ator, eles possam desenvolver aí na sua apresentação, seja ela numa apresentação teatral ou no cinema, tá bom? O cenário também não podemos esquecer. O cenário é bastante importante, certo? E aí, meus amores, as histórias, né, elas também podem ser inventadas, tiradas da nossa imaginação. As histórias e as cenas, como nós já vimos, é necessário que haja os personagens para poder ter a criação da história, não é isso? E quem é que cria essas histórias? Quem é que inventa?
Os escritores, né? Para escrever eu preciso de um escritor para inventar, para criar essa história. E os dramaturgos são essas pessoas, né? Os escritores que se dedicam a escrever, a criar os textos. Então, toda vez que alguém perguntar para você, eu sei como é que se chama as pessoas que inventam as histórias e as cenas, são os dramaturgos. Essas histórias teatrais, elas precisam, pessoal, apresentar uma descrição dos personagens para que os atores e as atrizes possam entender como é que eles vão criar, né? Como é que vão encenar. E as descrições do lugar onde a história vai se passar, os acontecimentos fundamentais. Ao escrever um texto teatral ou até mesmo uma pequena cena, o dramaturgo ele vai pensar em tudo isso, meus amores, tudo isso. Olha aqui uma pequena encenação, né? Tem os personagens entrando em cena, tem todo o cenário, certo? Que legal! Bem reduzido esse conteúdo, de fácil entendimento, e aí vai chegar a hora de vocês. Fazendo arte, no livro do Ético, vão responder a página 11, tá bom, galerinha? Nós temos até o dia 30 para estar recebendo essa atividade. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Cíntia. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, mas daqui a pouco nos encontraremos na nossa aula online, certo? Até lá! Tchau, tchau!